Nós estamos aqui para dar continuidade naquele assunto que a gente estava falando sobre as casas que Jesus tinha entrado. Nós vamos descobrir o que Jesus deixou em cada casa que ele entrou. Hoje nós vamos falar da casa de Zaqueu. Nós vamos descobrir o que Jesus deixou quando ele entrou lá na casa de Zaqueu. E a história de hoje está aqui na nossa Bíblia, no nosso manual de vida, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Aqui conta a história de um publicano. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era rico também, e ele cobrava além do que era permitido, além dos valores reais. Então ele era visto pelo povo daquele lugar como uma pessoa ruim, que era uma pessoa que roubava. Eles falavam que ele roubava o dinheiro deles, porque eles cobravam um valor maior. Então as pessoas não gostavam muito de Zaqueu. E aqui na Bíblia também fala que Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura, ele era baixinho. Só que quando Jesus estava andando, passando por ali, ele tinha ouvido falar de Jesus. Só que ele não conhecia. Aí sabe o que ele fez? Ele subiu, ele procurou um lugar alto, uma árvore, uma figueira brava. Ele subiu naquela árvore para ficar esperando Jesus passar, para ele poder ver Jesus de perto. Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia, ele nunca tinha visto Jesus. E quando Jesus passou por ali, Jesus percebeu que ele estava lá em cima. E quando Jesus viu, ele falou: Zaqueu, desce depressa. Jesus reconheceu ele, chamou ele pelo nome dele e falou para ele descer depressa. Olha só, crianças, Zaqueu, ele não conhecia Jesus, ele não tinha visto, mas Jesus já conhecia Zaqueu, porque ele chamou ele pelo nome e pediu para ele descer lá de cima e estar lá embaixo. E quando Zaqueu desceu depressa, Jesus falou para ele que ia ficar na casa dele. Todo mundo ficou falando: ai, mas na casa daquele pecador, porque na casa dele? Todo mundo murmurando, reclamando. E quando Jesus entrou lá na casa de Zaqueu, Zaqueu vendo tudo aquilo que aconteceu: poxa vida, eu sou pequenininho, eu não ia conseguir ver nunca Jesus. Eu subi na árvore, Jesus me viu lá em cima, me chamou pelo nome, pediu para me descer depressa, que ele ia para minha casa. Por quê? Porque Jesus, ele conhece o nosso coração, criança. Ele já sabia que Zaqueu tinha alguma coisa de diferente no coração dele. Aí, quando Jesus conversando com ele, quando ele viu, Zaqueu pegou, falou assim para ele, falou para Jesus. Jesus não tinha citado os pecados de Zaqueu. Jesus não tinha apontado o erro de Zaqueu, mas Zaqueu falou para Jesus que tudo que ele pegou de alguém ele ia devolver 4 vezes mais, e a metade dos bens dele, de toda a riqueza dele, ele ia dar para os pobres. Na hora que ele falou isso, Jesus falou para ele que hoje teve salvação dentro da casa. Jesus levou salvação para aquela casa. Olha só, crianças, vocês viram o que o arrependimento faz? Zaqueu, ele fazia coisa errada, sim. A Bíblia aqui está falando que Zaqueu fazia as coisas erradas. Só que Zaqueu, ele teve um coração arrependido. Porque quando ele procurou saber quem era Jesus, ele já tinha algo no coração dele que já estava incomodando com as coisas que ele estava fazendo errado. Porque senão qual a necessidade dele querer ver Jesus, né? Então, quando Jesus chamou ele, aí sim, quando Jesus entrou na casa dele, ali o coração dele moveu de arrependimento, porque aonde Jesus está, quando Jesus está junto com a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. Se Jesus entra na nossa casa, a gente não consegue mais fazer as mesmas coisas erradas. A nossa vida é transformada. A gente não desobedece mais os pais, a gente não fala palavrão, a gente não mente, a gente não briga com os amiguinhos. Quando Jesus está dentro do nosso coração, tudo isso passa a virar um arrependimento. A gente começa a fica indignado com essas coisas que a gente fez e a gente quer mudar.
e a gente fala para Jesus: eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser desse jeito, Jesus me perdoa. E quando a gente faz, quando a gente tem essa atitude de mostrar que a gente está arrependido de fazer as coisas erradas que a gente fazia, Jesus, ele imediatamente ele perdoa e ele deixa a salvação dentro do nosso coração e dentro da nossa casa também. Se você vê que tem alguma coisa de errada com você na sua casa, peça, criança, peça perdão para Jesus. Fala para ele que você quer fazer tudo novo, tudo diferente. Ele vai te perdoar e vai deixar a salvação na sua casa. Então, na casa de Zaqueu, foi isso que Jesus deixou, a salvação. Entenderam? Beijo e tchau!